Eu tenho a impressão de que existe uma estranha obsessão contemporânea pelas palavras. Todo mundo fala, o governo fala, a oposição fala, o mercado fala, os especialistas falam, os influenciadores falam, os comentaristas falam, as redes sociais falam. E eu fico olhando essa montanha de gente, produzindo discurso como quem observa alguém tentando tapar uma infiltração com tinta, porque a água continua escorrendo por trás da parede. Talvez esse seja o problema. Não o que está sendo dito, mas aquilo que continua acontecendo enquanto todos estão falando. Essa semana me disseram que a soberania nacional está em risco. Na semana passada, me disseram que a economia estava melhorando. Antes disso, me disseram que a tecnologia estava transformando tudo. Antes disso, me disseram que o futuro finalmente havia chegado. O curioso é que a pessoa endividada continua endividada. O adolescente que abandonou a escola continua fora da escola. A trabalhadora exausta continua acordando antes do amanhecer. O microempreendedor continua tentando descobrir qual conta não será paga naquele mês. E a população em situação de rua continua existindo com a mesma inconveniência estatística de sempre. Porque a realidade possui um defeito irritante. Ela não desaparece quando mudamos de assunto. Talvez seja por isso que eu tenha começado a desconfiar das manchetes. Não porque sejam falsas, mas porque elas envelhecem rápido demais. A crise do dia morre amanhã. A infraestrutura continua ali, silenciosa. A escola sucateada continua ali. O hospital sobrecarregado continua ali. O sofrimento psíquico continua ali. As dívidas continuam ali. A informalidade continua ali, esperando pacientemente que a próxima narrativa venha explicar por que elas ainda existem. E então surge uma nova guerra, uma nova tarifa, uma nova ameaça, um novo escândalo, uma nova promessa, uma nova salvação nacional. E eu continuo com a sensação desagradável de que estamos discutindo o telhado enquanto a fundação afunda. Porque soberania talvez não seja aquilo que os discursos dizem que é. Talvez soberania seja a capacidade de uma sociedade sustentar a própria existência sem precisar transformar cada crise em espetáculo. Talvez soberania seja uma criança concluir a escola. Talvez soberania seja uma família chegar ao fim do mês. Talvez soberania seja uma população conseguir adoecer sem ser descartada. Talvez soberania seja uma economia capaz de produzir mais do que ansiedade. Mas essas coisas raramente aparecem nas capas. Elas são lentas demais. Não geram cliques. Não produzem polarização suficiente. Não servem para campanhas eleitorais. Não cabem em vídeos de 15 segundos. E talvez seja justamente por isso que continuem determinando o futuro. Porque as palavras disputam interpretações. As infraestruturas disputam existências. E existe uma diferença brutal entre convencer alguém de alguma coisa e sustentar materialmente a vida dessa pessoa. A primeira tarefa exige discurso. A segunda exige capacidade. E é aqui que a loca do rolê começa a ficar desconfortável. Porque quando olho para os números de educação, trabalho, saúde mental, endividamento, produtividade, população em situação de rua, não encontro uma ideologia. Não encontro uma resposta. Não encontro uma solução. Encontro apenas uma pergunta que continua retornando. Quem está sustentando o quê? Porque no final das contas, a realidade não precisa da nossa concordância. Ela não precisa da nossa interpretação. Ela não precisa sequer da nossa ideologia. Ela continua acontecendo. E talvez a guerra mais importante não esteja sendo travada entre países, nem entre partidos, nem entre governos. Talvez ela esteja acontecendo exatamente aqui, entre aquilo que é narrado e aquilo que precisa continuar existindo para que a narrativa permaneça de pé. Se quiser continuar descendo por essa fissura, o texto completo está na descrição. Se não quiser, tudo bem. A infraestrutura continuará funcionando, ou falhando, independentemente da nossa opinião sobre ela.